Olá, tudo bem? Nesta noite eu vou estar fazendo um breve resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. A lição ela vem com o título O Diabo e seus últimos ataques. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a falar com Deus. E neste momento nós vamos pedir a orientação do Papai do Céu para a gente recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo sábado que o Senhor nos deu. Obrigado pelo privilégio de louvarmos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pela maravilhosa lição da Escola Sabatina nessa semana. Que o Senhor, Pai, esteja conosco neste momento, que vamos ter aqui um momento da recapitulação da Tua santa palavra. Dá-nos a Tua paz, nos batiza com Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero já convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 17 e o versículo 17 também. Livro de João, capítulo 17 e o versículo também 17. Abre aí as suas Bíblias. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. João 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu já começo aqui a dizer para vocês que o diabo, ele não tem medo de Bíblia empoeirada. É exatamente isso que você ouviu. Sabe, nós vivemos hoje numa época onde cada casa sempre existe uma Bíblia. É raro hoje você encontrar um lugar onde não existe a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? A maioria das casas em que tem uma Bíblia, essas casas, elas sempre têm a Bíblia talvez em cima da estante, aberta. E a maioria das vezes, quando ela está aberta no livro de Salmos 91. E sabe o que chama a atenção? É que hoje nós vivemos uma época, uma era, onde as pessoas têm Bíblia. A Bíblia ela é o livro mais vendido no planeta, mas poucas pessoas têm se aprofundado ao seu conteúdo. Poucas pessoas têm se aprofundado a estudar a palavra de Deus. E sabe que quando nós não estudamos a Bíblia, aí arrumamos um problema muito grave, porque Satanás, ele está procurando essas pessoas que não se familiarizam com a palavra de Deus, que não têm um compromisso com a palavra, para que essas pessoas sejam enganadas nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na história deste mundo. É por isso que ele não está preocupado, não está com medo daquelas Bíblias empoeiradas. Porque a Bíblia fechada, ou ela na estante, e nós não pegarmos para ler, é um livro comum, como qualquer outro livro. Mas quando nós abrimos a palavra, estudamos a palavra, meditamos na palavra, aí se torna a boca de Deus, a palavra de Deus. E aí essas pessoas que Satanás ele fica preocupado. Aliás, Deus ele tem um povo peculiar aqui na terra. Ele sempre teve um povo que ele chama de seu. E esse povo nos últimos dias precisa estudar a Bíblia, precisa se familiarizar com a Bíblia, precisa meditar na Bíblia. E sabe que muitas das vezes quando nós não estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, muitas das vezes somos enganados nos últimos dias. Então é muito sério quando nós entendemos que estamos vivendo os últimos dias aqui na história deste mundo. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. É o que o texto nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, o texto está dizendo: ei, você precisa abandonar o pecado, se erguer aos pés de Cristo, colocar a sua vida aos pés de Cristo e ter a certeza da sua vitória.
porque a verdade da palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, em outras palavras, o texto está dizendo: fique perto de Jesus. Nos últimos dias, anda com Jesus, dê testemunho de Jesus, fale de Jesus, se familiariza com a palavra de Deus. E conta-se aqui uma história, uma breve introdução, um pano de fundo. No dia 18 de novembro de 1978, amanheceu lindo em Genostorm, um lugar que era isolado na Guiana, onde o pastor Jim Jones, ele estabeleceu ali a sua igreja. Era um templo ali popular, onde ele doutrinava pessoas a respeito ali do céu, que é o que nós acreditamos ir a este lugar. E naquela manhã ele pregou sobre a nova terra e também sobre os planos de Deus para todos nós. Em seguida, ele fez um apelo para que todos que quisessem estar no céu, fosse dado ali um ponche com o nome de Esli da salvação. E em seguida todos ali começaram a beber esse ponche, e dentro ali de 5 minutos todos estavam mortos. Foi ali o maior suicídio coletivo de toda a história. O apóstolo João, ele mostra no Apocalipse que os habitantes da terra um dia beberão da bebida mortal chamada de vinho de Babilônia, ou vinho da ira da sua prostituição, que nada mais é que as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos que estão sendo pregados por aí, que no fim prometem a vida eterna, mas o resultado será a morte eterna. Pois assim está profetizado para alertar a todos nos nossos dias. Olha o que uma grande educadora cristã, White, ela escreveu no livro Eventos Finais, página 123. Ela diz assim: as igrejas das denominações caídas são Babilônia. Babilônia tem fomentado doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro constituiu-se de falsas doutrinas, como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da preexistência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, e a defesa e a exaltação do primeiro dia da semana acima do sacrificado e santo dia de Deus. Estes e outros erros congêneres são apresentados ao mundo pelas várias igrejas. Deus denuncia Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Esse texto está no livro Eventos Finais, página 123. Então, o sábio Salomão, ele escreve um texto muito importante no seu livro de Provérbios, que tem coisa que parece, mas não é. E olha o que ele diz nas suas palavras. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim o texto, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Isso se tornará muita verdade com respeito às crenças e às doutrinas que prometem salvação, prometem o céu, mas que no final levará à perdição eterna. Há uma história do imperador Calígula, que era ali conhecido por sua crueldade, e que um dia ele promoveu um banquete e convida ali todos aqueles que se diziam seus inimigos
com a finalidade de fazer as pessoas terem as pazes e começar ali uma nova vida dali por diante. O grande salão com a finalidade ali ficou lotado pelas pessoas que queriam ali as pazes que esse imperador estava ali propondo. Ele, com muita ali simpatia, ele recebe a todos, aperta a mão ali de todos e se mostrava ali extremamente cordial com todas as pessoas. No meio ali do banquete, o imperador ele se ausentou um instante para ir ao banheiro e nesse momento todas as portas finas começou a cair e pelo aroma ali que era muito gostoso, um perfume caríssimo, o teto ali, uma névoa fina começou ali a cair e os convidados eles não sabiam que esse perfume era um veneno mortal. E assim, dentro de 10 minutos, o imperador Calígula, ele matou mais de 300 inimigos de uma só vez. Eles imaginavam que aquilo fosse o início de um novo relacionamento, mas era o final da vida para todos. Babilônia, no tempo do fim, ela também irá seduzir o mundo inteiro para um banquete de negociação e um novo tempo para todos. O que as nações e as pessoas não sabem é que esse modelo de amizade e troca das gentilezas, ele levará ali a um prejuízo espiritual muito maior do que todos pensam. Babilônia oferecerá ali doutrinas e soluções para salvar o planeta, mas em contrapartida deseja ali uma ordem para exterminar quem não se adaptar às exigências que trarão ali a paz a todos. E dentro ali do panorama descrito pelo profeta João, no livro do Apocalipse, havia ali um engano doutrinário, que era um engano muito grande no mundo, produzido ali pela mulher prostituta, representado pela igreja apostatada, que poucos ali escapariam desse engano. Jesus até predisse que antes da sua volta, muitos falsos profetas iriam aparecer, operando sinais e prodígios que enganariam muitos e até alguns dos seus escolhidos. E ainda o apóstolo Paulo ele advertiu que dentro da igreja iriam aparecer lobos que não poupariam o rebanho, ensinando coisas erradas. E olha o que diz no livro de Atos, capítulo 20, versículo 30. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 30. Olha o que o texto vai nos dizer. Atos, capítulo 20, versículo 30. Diz assim o texto, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Percebe que existe aqui um perigo muito assustador de sermos enganados e pensarmos estar seguindo um assim diz o Senhor. É por isso que nas palavras de Jesus ele nos diz: vigiai e orai, para que Deus ele possa nos livrar desses enganos e que a sua palavra seja nossa conselheiro, nosso guia nos últimos dias aqui nesta terra. Um texto clássico muito conhecido de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, verso 9. Olha o que o texto nos diz. Apocalipse 12, versículo 9. O texto nos diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Satanás, ele enganará todo o mundo que não estiver alerta e orientado pela palavra de Deus. Nesse contexto de sedução e engano satânico, o que nos anima é que Deus, ele terá pessoas fiéis, segurando ali a tocha da verdade, a sua palavra, e mantendo essa verdade em destaque no mundo de engano. Por isso a palavra de Deus, ela sempre foi a conselheira do povo de Deus e será ainda mais no fim dos tempos. Numa festa lá na França, havia ali muitos convidados para um jantar, e no meio ali da festa, 2 dançarinos do tamanho ali de uma criança de aproximadamente 10 anos de idade começaram a dançar no meio do salão. Todos pararam ali para ver a realidade dos 2 dançarinos, começaram a aplaudir, e naquele momento as pessoas começaram a se maravilhar. O súbito dono ali da festa, ele jogou uma banana na frente dos 2 dançarinos, e eles começaram ali a pular para pegar, tirando ali as suas máscaras. Era um casal de chimpanzés dançando. Muitos estavam ali com a plena certeza, a plena convicção que eram 2 pessoas que estavam ali, mas não era. Assim, o diabo, ele vai enganar a muitos no tempo do fim com as suas artimanhas e as suas astúcias. Olha um texto muito importante que diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7. Olha que texto muito importante para os nossos dias. Provérbios 3, versículos 5 a 7. Diz assim: confia no Senhor. Esse é o desejo de Deus para o seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salomão, ele nos aconselha a nós evitarmos o nosso próprio entendimento, a evitarmos seguir o nosso coração. E você sabia que seguir o nosso coração, arrumamos um problema muito sério. Algumas pessoas dizem: eu quero seguir o que o meu coração diz. Se o meu coração pedir para mim ir para a igreja, eu vou para a igreja. Se o meu coração pedir para me batizar, eu vou batizar. Se o meu coração pedir para mim ir para um evento da igreja, eu vou para um evento da igreja. Você sabe que seguir o coração, às vezes, arruma um problema muito grave, muito sério. Nós não temos que seguir o nosso coração. Jeremias nos diz que nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração, entregarmos a nossa vida a Ele, pedir para que Deus tire o nosso coração de pedra, coração duro, coração difícil, e pedir para que Ele coloque um coração de carne. Percebe que nós temos que entregar a Ele todo o nosso coração, mas nós temos que seguir a palavra de Deus. Se nós seguirmos o nosso coração, muitas das vezes nós iremos sofrer, iremos ficar frustrados, decepcionados com nós mesmos, porque tomar decisões que o nosso coração pede, aí é uma preocupação muito grande. E a palavra nos diz que do coração procede maus desígnios, maus pensamentos. E Filipenses nos diz que nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. Provérbios 4:8 vai nos dizer: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Percebe que ele é muito mais amplo.
Então, no texto ele nos aconselha a nós confiarmos no Senhor, pois Ele evitará ali os caminhos que vão conduzir à morte. E existe hoje muitas pessoas que seguem a sua própria consciência, como se ela fosse ali o seu piloto automático para definir entre o certo e o errado. E até para servir a Deus e no final descobrirem que confiaram ali nos seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos e abraçaram ali o erro. E diante desses perigos que fará o inimigo trabalhar para envolver ali os nossos pensamentos, nós devemos estar atentos e prontos a resistir ao diabo de qualquer forma, mesmo que ele venha como um anjo de luz. E olha o que a serva do Senhor nos diz no livro Atos dos Apóstolos, página 474. Ela diz assim: as advertências da palavra de Deus com respeito aos perigos que rodeiam a igreja cristã permanecem até hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias, assim hoje pelos aprazíveis sentimentos de alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo. O inimigo da justiça está procurando levar as almas para caminhos proibidos. Sabe que nem sempre o caminho que todo mundo está seguindo é certo e pode nos levar a ter surpresas desagradáveis, principalmente no plano espiritual com a morte eterna. Conta-se que uma raposa ela viu ali uma placa grande festa das raposas. Tudo grátis, entre e participe você também. Ela viu que havia ali muitas pegadas na entrada da gruta que dava ali acesso à grande festa. Ela gostou ali da ideia e já ia entrando. Quando ela parou, ela começa ali a observar o seguinte: só tem pegadas aqui, só tem pegadas entrando, mas não tem nenhuma pegada saindo. Isso deve ser, com certeza, uma armadilha. Fugiu dali ela apressadamente, pois há caminhos que parecem bons ao ser humano, mas no final são caminhos de morte, caminhos amargos. Nós percebemos então que a nossa luta é muito maior do que nós imaginamos. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz assim: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você sabe que quando você briga com alguém, você não está brigando com essa pessoa. Sabe que é Satanás que está por trás agindo. A sua luta não é contra a carne e sangue. Ei, você não luta contra alguém que você ama. Você não luta contra o seu cônjuge. Você não luta contra o seu filho. Você não luta contra os seus amigos. A sua luta é contra os principados e potestades. E quando tem uma briga entre família, entre amigos, entre vizinhos, enfim, essa luta é o próprio Satanás por trás, fazendo com que a pessoa fique ali com raiva da outra. E começa ali uma discussão, uma briga. E sabe que o diabo, ele não poupará ninguém com seus enganos. No tempo do fim, nós teremos que enfrentar enganos religiosos tremendos em nossos dias. Pois Jesus, ele deu ali uma pista ao ele dizer: surgirão falsos cristos e falsos profetas. Os ensinos desses mestres, inspirados ali por Satanás, irão ali focalizar a doutrina da imortalidade da alma. O conceito ali da imortalidade da alma se juntará ao ensino ali da reencarnação,
pelo Espiritismo, e também a doutrina da alma que vai direto ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Evangélicos hoje dizem que quando uma pessoa morre, ela está na glória com Deus, ela está bem, mas não é bem assim que a Bíblia nos ensina. É por isso que temos que estar atentos, porque esse é um dos enganos de Satanás nos últimos dias. E sabe que a doutrina da imortalidade da alma, ela foi contada por Satanás lá no jardim do Éden, quando Deus ele deu ali a ordem e falou: se você comer do fruto, você vai morrer. Satanás ele apresenta ali dizendo: olha, se você comer, você não vai morrer. E ali ele conta ali a primeira mentira para Adão e Eva, aonde coloca dúvida ali de que Deus estava errado e Satanás estava certo. Percebe que ali começa então um conflito entre você seguir o assim diz o Senhor, ou você seguir assim diz o pastor, como nos dias de hoje, representado por Satanás, os falsos líderes, os falsos profetas. Pessoas que vestem como lobos, vestem como cordeiros, e por trás são lobos que são roubadores. Então, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16, olha o versículo 13 e 14. Apocalipse 16, versículo 13 e 14 diz assim: olha que forte. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E em contrapartida, o outro texto aqui nos diz em Apocalipse 18, versículo 2 e versículo 23. Apocalipse 18, versículo 2 e versículo 23 nos diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E o verso 23 nos diz assim: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Percebe que o Espiritismo, ele atuará através de demônios e da feitiçaria, como se fazia em Babilônia no passado. O Espiritismo fará prodígios para enganar os reis da terra. Com as manifestações espirituais, os demônios atuarão através do Espiritismo, que hoje prega o amor ao próximo, a salvação pelas obras, e com essa capa, milhões ali serão iludidos e não perceberão que o diabo e seus demônios estão ali por trás de tudo, para ali levá-los à perdição. E continuando aqui o nosso estudo, Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória ficou entregue no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Em Jó 19, verso 25 a 27, a palavra nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, morreram salvos, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E Apocalipse 14, verso 13 vai nos dizer: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Apocalipse 14, versículo 13. A morte, ela é vista como um sono até a segunda vinda de Cristo. E por isso a nossa esperança está em Jesus, que ressuscitou e ressuscitará seus filhos fiéis que morreram no Senhor. A doutrina da imortalidade da alma, ela tem a sua inicialidade e a sua função de aliviar-lhe os corações enlutados, com a promessa de que os parentes que morreram estão no céu por sua bondade em vida. Muitos evangélicos até chegam a dizer: nosso pastor está no céu, nos braços de Jesus. Ou quando uma criança chega a perguntar pela mãe que morreu, a resposta ela foi para o céu, está com o papai do céu. Sabe que ele está olhando por você? Se as pessoas elas aceitam essa ideia, agora lá na frente não terão proteção contra os grandiosos enganos que o diabo trará sobre a humanidade. Por isso, crê no que a Bíblia ensina sobre a morte como sendo um sono, até Jesus voltar, é ali a melhor proteção contra os enganos que envolverão ali a muitos no tempo do fim. Até as crianças são educadas a crer na vida após a morte. Algumas crianças estavam brincando na rua quando um padre passou e perguntou: quem quer ir para o céu? Quase todas as crianças levantaram as mãos, menos uma que ficou silenciosa. O padre, ele olhou e perguntou: você não quer ir para o céu quando você morrer? O menino depressa respondeu: quando morrer eu quero sim. Pensei que o Senhor estava organizando um passeio agora. Você sabe que a religião babilônica era uma religião politeísta, que era ali formado por vários deuses de origem suméria, assimilados ali pelos os semitas que ali vieram habitar. Os deuses ali estavam ligados a objetos ou fenômenos ali da natureza, como os rios, a tempestade, a fertilidade da terra, entre outros. Dentre os quais eles recebiam ali a maior importância sobre o sol e a lua. Portanto, o sistema ali de crenças era basicamente animista. A adoração primitiva animista ali ao sol, à lua, às estrelas, conduziu a um sistema ali religioso astral muito mais complexo. O principal deus dos babilônicos, que era Marduk, e ele com o tempo assumiu os poderes do sol, passando ali a ser adorado como sendo o Deus Sol. Esse tipo de crença levou ali os israelitas cativos que estavam em Babilônia a adorarem esses deuses, trazendo ali o desagrado divino. E como sempre, a adoração ela sempre será o grande assunto no grande conflito. E olha o que diz a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Se você aí tiver a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Ezequiel 8, versículo 16, diz assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor,
E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. E 2 Reis, capítulo 25, versículos 5 e 11. 2 Reis, capítulo 25, versículos 5 e 11. Olha o que o texto nos diz. 2 Reis 25, versículo 5. 2 Reis 23, versículos 5 e 11. 2 Reis 23, versículos 5 e 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incansavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 11 diz assim, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. E Romanos capítulo 1, versículo 25, também vai nos dizer. Romanos 1, versículo 25. Olha o que o texto diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Percebe que o profeta Ezequiel, ele citou ali com espanto pessoas ali que estavam dentro do templo do Senhor, que estavam ali adorando ao sol, e outros ali profetas citaram que os reis ali colocaram sacerdotes para queimarem incenso ao sol. Paulo ele mencionou que os homens adoram mais a criatura do que ao Criador. E isso com certeza trouxe consequências muito negativas para muitas pessoas hoje. E a influência, ela é muito poderosa e pode levar uma pessoa devota a Deus a adotar uma atitude idólatra por pressão ali dos que estão ao seu redor. E a influência ali de Babilônia sobre os judeus, ela foi muito ali negativa. E quando o profeta João, ele escreveu que os costumes de Babilônia iriam contaminar a igreja nos nossos dias, inclusive com a adoração ao sol, poucos ali se importariam com esta mensagem. E um dia o imperador romano Constantino, ele anunciou que era cristão, e as pessoas ali começaram a aplaudir, e houve ali uma alegria no Império Romano por causa disso. E o rei ali, Constantino, ele adorava ali o sol, e ele levou ali para dentro do cristianismo essa prática que foi ali adotada pela maioria das pessoas. Então foi aí que ele instituiu um decreto de que as pessoas deveriam adorar o Deus do sol, no venerável dia do sol. O tempo ele vai passar, e lá ali no futuro próximo, a adoração ao sol irá voltar com uma roupagem de se santificar o domingo como sendo ali o dia de adoração a Deus de forma ecumênica. E isso vai mostrar que não é porque a maioria está aceitando que aquilo é certo. E olha o que diz a palavra no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Êxodo, capítulo 23, versículo 2. A palavra diz assim, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Olha o que a serva do Senhor, Ellen White, ela nos diz.
No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 314, ela diz assim: quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade de que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. O profeta João, ele escreveu que a adoração ao sol, ela voltará e muitos irão para este lado, mas terão a sua oportunidade de retomar ao caminho certo, a adoração verdadeira antes do fim. Conta-se uma história que quando um grupo de pessoas estavam viajando e começaram ali a pressentir um erro ao tomar ali algum caminho, e eles ficaram ali cismados procurando algum trecho conhecido, e todavia eles não encontraram nada que era conhecido para que eles pudessem seguir. E sem hesitar eles começam ali a voltar, tomam ali o caminho direito. E esse foi o ponto da sua decisão. O reconhecimento mental do erro e demais detalhes do caminho já nos preparam para a decisão final. O momento da decisão foi, no entanto, quando o erro ele foi reconhecido. Assim ele deve acontecer com a adoração que é feita de modo errado. E nós devemos reconhecer o erro e voltarmos a tempo ao caminho certo. Foi isto que o profeta João, ele mostrou que Deus ele espera e vai esperar daqueles que hoje estão em Babilônia, adorando de forma errada, num dia errado, ofendendo ao próprio Deus. Diante do que o profeta João ele escreveu, principalmente sobre Babilônia e sobre a sua influência no mundo todo, não podemos esperar muita coisa boa de tudo que acontecerá. O segundo anjo vai declarar o pior momento de Babilônia com as suas palavras: caiu, Babilônia. E por que caiu? Porque rejeitaram ali a mensagem do primeiro anjo, a temer a Deus e dar-lhe glória, reconhecendo ali como divino criador de todas as coisas, e por embriagar as nações com o vinho das doutrinas falsas e contrárias ao que Deus inspirou em sua palavra. No meio disto tudo está o povo de Deus recebendo as piores calúnias, porque será então colocado como culpado das situações catastróficas de que o mundo passará. O Espiritismo então agirá neste momento. E a serva do Senhor, ela nos diz, no livro Grande Conflito, página 590, ela diz assim: o poder operador de milagres pelo Espiritismo exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus do que aos homens, que preferem obedecer a Deus a obedecer aos homens. Comunicações por parte dos Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como se fosse a lei do próprio Deus. E essas pessoas lamentarão a grande impiedade no mundo, afirmando que o rebaixamento da moral do mundo se deve à profanação do domingo, e grande será ali a sua indignação, que será então despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhe esse testemunho. E exatamente nesse tempo do fim, que Deus ele fará um chamado ao seu povo
para que o seu povo se mantenha fiel à sua santa palavra, e não às tradições humanas, interpretações feitas por doutores religiosos. E olha o que diz no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo de 1 a 20. Olha o que diz: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Verso 9 de Ezequiel, capítulo 20. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e deles os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Verso 14 diz assim: o que fiz, porém, foi por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E o verso 15, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, as quais mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Verso 16, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhe perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Verso 19, eu, o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai. O verso 20, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, ele chamou Israel desde o Egito para que abandonasse os ídolos, para que adorasse como Criador. No tempo do fim, o sábado mostrará a adoração a Deus como Criador e Deus verdadeiro e o único digno de ser adorado, e será um sinal de fidelidade. As 3 mensagens angélicas, conforme diz em Apocalipse 14, falam de adoração a Deus em todo o seu conteúdo. O sábado será o grande sinal que testará a fidelidade e a adoração a Deus como o Criador, porque o sábado é o memorial da criação. Por isso o diabo deseja acabar com o sábado e com os guardadores do santo dia do Senhor. E nos eventos finais, a fidelidade na guarda do sábado será cruel. Uma família pastoral se mudou para um sítio que ficava perto ali de um lago. O pai recomendou à filha que nunca fosse sozinha perto do lago, porque aquele lago era muito perigoso. Uma tarde escondida, ela foi, mas percebeu que o pai voltou antes do que ela imaginava. E aí o que ela fez? Ela colheu ali alguns morangos e foi ali trazer para o pai, que o rejeitou, dizendo: filha, a fidelidade e a obediência é de muito mais valor do que oferendas. Aprenda isso para a sua vida cristã, você vai precisar nos últimos dias.
Quando a França e a Inglaterra estavam ali em guerra na Idade Média, conta a história que um navio ali francês havia saído para uma longa viagem de pesca à baleia. Depois de um período ali de muita ausência, iniciaram ali o retorno e durante a volta, os tripulantes ficaram com pouca água potável e desejaram obtê-la nas proximidades de um porto inglês. Algumas pessoas ali do porto os viram e fizeram ali sinal, enviando uma mensagem dizendo que não precisavam ter medo, porque a guerra ali havia acabado. Aqueles marinheiros, eles começaram a acreditar nas boas novas e pela necessidade eles entraram ali no porto do navio. Surpresos, eles começam a descobrir que haviam sido enganados e foram feitos ali prisioneiros. O convite parecia cordial e não despertou suspeita. O profeta João, ao falar ali da mulher prostituta, sentada ali sobre a besta e com um cálice ali nas mãos, embebedou o mundo, mostrando cordialmente, oferecendo ali a taça de suas doutrinas falsas para que as nações bebessem e se tornassem ali prisioneiras das crenças diabólicas. E olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e 5. Eu queria convidar você a abrir este texto, Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Olha que texto forte. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Por seu amor e por sua graça, Deus ele faz um chamado para que as pessoas saiam das igrejas sem a verdade e se voltem para Ele. Quando Deus ele falou ao povo de Israel para que eles deixassem os ídolos e se voltassem para Ele, que estava fazendo aquilo por amor, e disse: não obstante, meu olho os perdoou, eu os salvei. Agora, no tempo do fim, Ele repete o chamado da graça para que as pessoas obedeçam e tenham direito à vida eterna. Ele a chama para que as deixem as religiões que rebaixaram as verdades das Escrituras, adaptando a seus novos ensinos errôneos para dar a credibilidade ao erro. No livro Obreiros Evangélicos, página 346, a serva do Senhor nos diz: muitos dos sinceros de coração em Babilônia estão suspirando por um sopro de vida do céu. Eles reconhecerão o chamado quando lhes for apresentado na beleza e na simplicidade com que é apresentado na palavra de Deus. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão, a quebra da lei. 1 João 3, verso 4 e Romanos 14, verso 23 nos diz: mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Deus nos diz que o pecado é a transgressão da sua lei, e só conseguimos obedecer a lei por meio da fé, na palavra e no poder de Jesus que foi vencedor.
Se o pecado é a transgressão da lei e somos fracos e vacilantes, nós vamos precisar de um poder fora de nós para nós obedecermos à lei de Deus. Esse poder, ele vem através do Espírito Santo, que nos habilita a termos a fé em Cristo. Com essa fé, nele nós somos justificados diante de Deus e vamos obedecendo de fé em fé, dependendo do poder divino. Essa obediência se tornará um poderoso testemunho para guiar outras pessoas para fora de Babilônia. Estava um missionário falando a um grupo de hindus. De súbito, uma das senhoras se levantou e retirou para fora da tenda. Indo conversar com um dos ajudantes do missionário, pouco tempo depois, ela voltou e ficou ouvindo com mais atenção do que antes os ensinamentos ministrados pelo missionário. No final do culto, o missionário lhe perguntou o motivo de sua saída e por que havia ido conversar com um dos seus obreiros. E o missionário respondeu: eu fui perguntar a um dos seus colaboradores se o Senhor realmente pratica as coisas que prega. Ele me afirmou que sim, eu voltei, mas interessante, ela estava ali ansiosa para ouvir alguém que vivia as coisas que ensina as pessoas. O seu testemunho cativou ali e levará até Jesus. E sabe que nos últimos dias, a Bíblia que as pessoas irão ler, muitas das vezes serão a nossa vida. Eu vou repetir. A Bíblia que as pessoas irão ler serão a sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho. Depois de nós considerarmos esse precioso estudo da Escola Sabatina sobre a Palavra de Deus e sobre os últimos enganos de Satanás, nós podemos dizer que o aprendizado ele foi prático e nos colocou em alerta para o tempo do fim, que já chegou e que se tornou o campo de batalha do diabo com seus ataques contra os filhos fiéis de Deus. Enquanto isso acontece, o mundo estará bebendo uma mistura maléfica que o profeta João chamou de vinho da ira da prostituição, ou vinho de Babilônia, que são doutrinas falsas sobre coisas que a Bíblia já mostrou o lado certo da história, tais como a mortalidade da alma, como o inferno que não arde para sempre, como a não ida direta para o céu após a morte, a não existência do purgatório e a infalibilidade do líder de Babilônia que se diz ser igual a Deus. As pessoas nem desconfiam que estão bebendo algo mortal ao aceitarem essas crenças. Em setembro do ano 2000, a cidade de Chicago, ela foi abalada com a morte ali de dezenas de pessoas. Elas engoliram um comprimido de Tilenol, que continha ali um veneno chamado cianeto de potássio, altamente ali mortal. Ninguém até hoje sabe quem praticou esse crime para matar as pessoas, mas nos dá uma visão sobre como o vinho de Babilônia, que levara ali à morte eterna milhões de envenenados espirituais. Por isso, nós aprendemos sobre o que o sábio Salomão, ele alertou a respeito de caminhos que parecem direitos, parecem caminhos bons, mas que no final são armadilhas para pegar os encaustos de Satanás. Isso está representado
representando igrejas que têm doutrinas contrárias ao ensino da Bíblia e que as pessoas na boa fé abraçaram e passam a crer nelas como se fosse uma verdade. Uma dessas doutrinas contrárias à verdade bíblica é a crença da imortalidade da alma, que o diabo afiançou ali para Eva, que ela não morreria, e disse ainda: certamente não morrereis, mas sereis como Deus. A única proteção é estar enraizado no que a Bíblia ensina sobre a morte. Ainda estudamos sobre a adoração canalizada para o dia do sol e como haverá um decreto determinado a adoração a Deus no dia do domingo. Para se ter a ideia correta se esse decreto ele existirá, já temos algumas pistas hoje, como por exemplo, como o dia de domingo é escrito em inglês. A resposta é Sunday. Como a palavra sun significa sol e day significa dia, Sunday quer dizer dia do sol. Consegue ver alguma indicação futura de que esse dia será adotado como um dia de adoração? As profecias não falham e isso está profetizado. Deus ele chamará, porém, seus filhos para que atendam o seu convite de fidelidade e se mantenham ali perseverantes no que aprenderam da santa palavra de Deus. O sábado ele será um ponto de fidelidade e adoração a Deus Criador, e assim muitos verão um testemunho a favor do dia do Senhor e em contraposição ao falso dia de adoração imposto por Babilônia. Finalmente, a graça divina não deixará seus muitos filhos espalhados pelas igrejas caídas. A graça de Deus não vai deixar com que essas pessoas elas se percam sem nenhum aviso. Amós 3, verso 7, a Bíblia nos diz: Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E a palavra já está nos alertando, já está nos avisando, é um chamado para a salvação. O apelo para as multidões será: sai dela, povo meu, para que vocês não sofram os castigos que Babilônia, a prostituta, receberá. Esse é um chamado do amor divino, do amor de Deus para você, pois Ele chama as pessoas de povo meu. Deus ele tem um povo aqui nesta terra. E para terminar, eu quero ler um texto com você, que está no livro Grande Conflito, página 390, que diz assim: o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem angélica, a igreja decaída terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Eu louvo a Deus porque através da palavra dele, através do estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão, da busca pelo Espírito Santo, nós não seremos enganados. Porque quando nós nos aprofundamos na Bíblia, Paulo nos diz: provai se os ensinos são de acordo com o assim diz o Senhor. Prova se os espíritos, se o que está sendo pregado é verdadeiro ou é falso. E você hoje tem essa oportunidade para provar. Você hoje tem essa oportunidade para você se alimentar da palavra de Deus, para você comer a Bíblia. Jeremias ele vai nos dizer: achar as tuas palavras, logo as comi, e elas foram alegria, gozo para o meu coração. Sabe que a palavra de Deus ela nos enche de esperança, enche de alegria.
porque nós temos um Deus que Ele cuida de cada um de nós. Ele chama, nos últimos dias, povo meu, porque Ele tem um seu povo. E como um Deus de amor, Ele não quer que o seu povo seja enganado no tempo do fim. Ele quer que o seu povo seja salvo. Ele quer que o seu povo esteja preparado, vigiando com toda oração, com toda súplica, para que nesse dia, quando Deus voltar, o meu nome e o seu nome seja achado escrito no livro da vida. Esse é o desejo de Deus para você. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela maravilhosa lição da Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor não falha, ó Deus, em cumprir a Sua promessa. Obrigado, Pai, porque através da Sua palavra, a nossa mente, ó Pai, é aberto, nossos olhos, ó Pai, são visíveis para entender, ó Deus, a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, Pai, não nos deixa com que os Seus filhos sejam enganados no tempo do fim, mas que o Senhor, Pai, nos preserve, nos salve para o Teu reino, para que quando o Senhor voltar, que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Essa é a nossa oração, a nossa prece, nós fazemos em nome de Jesus.